E a partir de hoje eu trouxe um novo patrocinador para o Paulo Figueiredo Show Pro Bono, que é o KY, onde da próxima vez que vocês reclamarem de sanções, reclamarem que nós estamos traindo a pátria, que é um absurdo tudo que estamos fazendo, eu vou dizer para vocês, usem KY. É o melhor lubrificante para sanções e outras medidas que entrem no seu rabo. Vejam se estão inscritos, cliquem no like, que a gente vai falar agora sobre o caso do deputado Eduardo Bolsonaro. E antes de nós recebermos o deputado, eu quero falar uma coisa ou duas a esse respeito. Porque essa pauta é, na realidade, quase um épico. É quase que uma tragédia grega protagonizada pela mídia e pelo Supremo Tribunal Federal. E essa tragédia tem, como uma boa tragédia grega, ela tem dois atos, e ambos envolvendo o deputado Eduardo. O primeiro ato é a evolução de uma piada até a seriedade. Vejam só, quando o deputado Bolsonaro anunciou o exílio dele nos Estados Unidos, quais eram as reações da esquerda, da mídia, do próprio Supremo Tribunal Federal? Era tudo muito mais no sentido de fazer piada sobre a decisão dele, ou pelo menos fingir que faziam piada, do que levar a sério. Vejam, eu tenho que fazer essa recapitulação, porque é muito ridículo. Olhem, por exemplo, o que publicou o UOL. Eduardo Bolsonaro, 2 pontos. Governistas o chamam de covarde e aliados de exilado político. Aqui o Eduardo Bolsonaro era um covarde que tirou licença do seu mandato para fugir da justiça brasileira e preparar terreno para uma possível fuga da época, diziam, do Jair Bolsonaro. Que não acontecerá, apesar dos meus protestos. Você veja, lembrem do Guilherme Boulos, dizendo que, abre aspas, a citação do Guilherme Boulos, na hora de falar que um cabo e um soldado fechariam o STF era valente. Na hora de responder pelos crimes, ele chora e se faz de vítima. Até o final do dia 18 de março de 2025, a palavra covarde e traidor estavam entre as mais comentadas do X. Em entrevista ao UOL, o advogado Marlon Reis, conhecido por um total de 0 pessoas, disse o seguinte sobre o exílio do Eduardo: é um autoexílio motivado por desejos ideológicos individuais e que nada tem a ver com motivação real. O que ele decide fazer sequer guarda a mínima conexão com o que está acontecendo no Brasil. Ele não está correndo risco algum de procedimento legal. 0. Desculpem a expressão, mas é até meio patético. O próprio Otávio Guedes, na Globo News, usou essa palavra também, patético. Era tudo muito patético, o tempo inteiro era tudo patético. A Folha de São Paulo publicou uma reportagem com o seguinte título: nas redes, esquerda faz memes com licença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, enquanto apoiadores exaltam patriotismo. A reportagem, infelizmente, não mostra, mas a série de memes criados sobre o Eduardo era enorme. Pelo menos um deles eu ainda consegui estar disponível, e é esse aqui. Uma paródia do Eduardo com o filme Meu Malvado Favorito. O jornalista Helder Maldonado, que a minha equipe me mandou hoje no início do programa, e eu falei, quem? Quem é Helder Maldonado? Também publicou na época esse meme no X. Licenciado do cargo de deputado, Bananinha cruza a fronteira dos Estados Unidos para entregar pendrive para Donald Trump. E esse clima de comédia, ele não estava restrito só à mídia. Era o mesmo clima entre os poderosos de Brasília. Vejam só a reportagem do... Peço desculpas aqui. Mau cheiro do caramba. Mas a revista Fórum publicou na semana em que o Eduardo anunciou o exílio essa... sei lá o que é isso.
esse troço aí. Frouxo e bananinha. Eduardo Bolsonaro vira piada em jantar oferecido por Moraes. Para finalizar esse primeiro ato, a gente teve um post do próprio Eduardo Bolsonaro alertando sobre as coisas que estavam por vir. Em 20 de março, ele escreveu assim sobre os comentários, esses comentários que teriam havido no tal do jantar oferecido a Alexandre de Moraes. Mais uma vez, o famoso sorrisinho tão falado pelo professor Olavo de Carvalho. Antes, as minhas viagens eram motivos de piadas. Depois virou crime contra a pátria. E agora piada novamente. Esses recadinhos não me parecem tão despreocupados assim. Soa mais como uma simulação de tranquilidade. Vamos ver quem ri por último. Ele já havia cantado a pedra que os memes, as piadas e os sorrisinhos, que o Olavo Carvalho diziam que era um argumento de puta, os apelidinhos e tudo mais, era tudo para passar uma falsa sensação de tranquilidade. Pelo menos do lado dos ministros. Da imprensa a gente realmente vê. Outro dia eu estava vendo um vídeo, não me critiquem, alguém me mandou, daquele cara, daquele movimento, como é o nome deles? Meu Deus, desaparecidos, um que ficava fazendo manifestação de rua. MBL. Aí tem aquele, o Renanzinho, Renanzinho é o do Bolsonaro, é o Renan alguma coisa, esqueci qual é o nome dele, o Dirceuzinho, o apelido dele era Dirceuzinho. Ainda achando que era tudo tic-tac do Marco Rubio agora. O estrategista que conseguiu transformar o MBL do maior movimento de rua do Brasil para um negócio que ninguém nem lembra que existe. Eu não estava conseguindo lembrar aqui nem o nome. Então, essas pessoas talvez realmente sejam estúpidas o suficiente para achar que era tudo piada. Mas os ministros do STF, meus amigos, estavam naquilo de